E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação do intervalo, do volume 13. Então já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua, na cena em que Zirkniv diz que ele planejava deixar alguns cavaleiros se aposentarem, e até dispersou 2 das 8 legiões do Império. Isso deveria ter sido uma boa ideia, já que haviam muitas pessoas que estavam mentalmente exaustas daquele massacre, mas ainda havia alguma insatisfação com a falta de lugares que pudessem ser ocupados. Ele então diz que até preparou posições para os soldados se transferirem para. Roune o interrompeu, dizendo achar que as pessoas estavam apenas infelizes por perderem seus privilégios e desconfortáveis em fazer trabalhos que nunca fizeram antes. Zirkniv diz que, se fosse o segundo, então eles só teriam que trabalhar duro, mas se era o primeiro, então era de se esperar. Ou esperavam que ele pagasse as pessoas que simplesmente faziam seu trabalho e se envolviam em trabalho físico, na mesma quantidade que as pessoas em empregos perigosos e mortais recebem. Ele bufou e desconsiderou isso. Talvez ele precisasse manipulá-los magistralmente no passado, mas agora não havia necessidade disso. Zirkniv tinha o apoio de alguém chamado o Rei Bruxo, que possuía poder absoluto. Não importava o que acontecesse, tudo o que ele tinha que fazer era dizer, por favor, diga a sua majestade você mesmo, e toda a discordância era extinguida em um instante. Ninguém no Império poderia expressar seu descontentamento para alguém que poderia massacrar em tal escala, e até mesmo derrotar o Lord Marcial em combate. Embora eles estivessem acostumados a reclamar, para Zirkniv no passado, sua posição agora era segura, dado que ele era um servo do Rei Bruxo. Não, porque ele era temido, ele deveria dizer que era mais seguro que seguro. Imóvel talvez. E francamente, haviam chocantemente poucas pessoas no Império que estavam infelizes em se tornarem vassalos do Reino Feiticeiro. Isso porque o Reino Bruxo fez muitas poucas demandas. Haviam alguns pedidos bem detalhados, mas haviam apenas 2 exigências principais. A primeira era para alterar uma parte da lei do Império. Isso era para enfatizar a natureza absoluta do Rei Bruxo e seus confidentes. A segunda era entregar criminosos condenados à pena de morte. Isso foi chocante, no sentido oposto. Enquanto ele sentiu que eles iriam sofrer destinos horríveis, um deles tinha sido devolvido em segurança, porque ele havia sido incriminado, e por isso, ele era inocente. E então, podia-se dizer que praticamente não houveram mudanças na vida diária. Zirkniv diz a Roune, venha, vamos terminar rápido, para que eu possa encontrar com meu amigo. Hoje, um verdadeiro amigo recém-feito, estava programado para visitar Zirkniv. Todos os preparativos para sua recepção foram completados, e tudo o que restou foi parte do trabalho de Zirkniv. Ele passou meia hora cuidando de várias tarefas, e então seu subordinado entrou na sala, depois de receber a aprovação de seus guardas, e do próprio Zirkniv. O subordinado disse, Sua Majestade, seu convidado chegou. Antes do subordinado terminar, Zirkniv falou, depressa, deixe-o entrar. Seu trabalho não tinha terminado, ainda assim, por que se importar? O que podia ser mais importante que cumprimentar um amigo? Logo, seu amigo foi conduzido ao seu quarto, por seus subordinados. Zirkniv levantou, com todos os sorrisos no rosto, e abriu os braços em boas-vindas, e o convidou para entrar. Era um semi-humano, que parecia uma toupeira pequena e agachada. O pendente encantado, que Zirkniv tinha dado a ele, balançava para frente e para trás. Zirkniv falou, bem-vindo, meu verdadeiro amigo Ryuro. Zirkniv o abraçou, sem qualquer hesitação, e envolveu seus braços ao redor dele. Ryuro respondeu, Zirkniv, o amigo, que compartilhei meus problemas. Ele era profundamente grato por suas boas-vindas. Ryuro abraçou Zirkniv também. Dadas as suas garras afiadas em seus braços, podia-se ver a gentileza em seus movimentos, enquanto tomava cuidado para não machucar Zirkniv com elas. Eles se abraçaram por um tempo, e então lentamente se separaram. Zirkniv pergunta, o que você está dizendo? Minhas portas estão sempre abertas para Ryuro. Ryuro sorriu selvagemente. Enquanto o sorriso parecia muito ameaçador, em um semi-humano, Zirkniv entendia que ele estava sorrindo, de tanta que era a intimidade, na relação entre eles. Zirkniv foi subitamente atingido, por quão interessante era isso. Ele havia nascido e crescido como um candidato a ser o próximo imperador, e todos ao redor dele de sua idade o consideravam o príncipe herdeiro. Portanto, ele não teve ninguém que pudesse chamar de amigo. Mas agora, o fato de que seu primeiro amigo era um semi-humano, ele pensou. Se ele tivesse dito a si mesmo, de 10 ou 15 anos atrás sobre isso, ele não teria acreditado.
Por isso, se nada mais, ele tinha que agradecer àquele ser morto-vivo. Ele conheceu este querido amigo, em frente a ele, em uma sala de espera, quando ele tinha ido ver o Rei Bruxo. Naquela época, ele simplesmente se perguntava de onde esse semi-humano tinha vindo, e até onde a dominação do Rei Bruxo alcançara. Mas depois disso, eles se encontraram novamente, e conversaram um com o outro, para conhecer mais sobre o outro. E então, forjaram um vínculo espiritual. Depois de 1 minuto juntos, que poderia ter sido 1 mês, nasceu uma profunda amizade. Foi por isso que eles não se dirigiram mais com honoríficos. Isso não era porque ambos eram reis. Isso mesmo, era porque os dois deles, os dois, foram atormentados pelo mesmo opressor. Eles eram camaradas de sofrimento. Jirkniv diz, venha, ele havia preparado todo tipo de iguarias, que iriam surpreendê-lo. Jirkniv pergunta, por que não vem se divertir, por todos os seus trabalhos? Ryuru respondeu, estou ansioso por isso, Jirkniv. Ele também trouxe muitos dos cogumelos, que Jirkniv havia dito que eram deliciosos. Eles iriam comê-los juntos quando tiverem tempo. Jirkniv diz, obrigado Ryuru. Os cogumelos que Ryuru trouxera, eram cheirosos e cheios de carne, e eles eram um ingrediente de luxo, chamado obsidian. Os dois saíram da sala lado a lado. No passado, Jirkniv ficou desconfortável quando ouviu que o reino feiticeiro tratava os semi-humanos, da mesma maneira que tratava os humanos. Todavia, ele olhou de relance para Ryuru ao lado dele, e pensou. Semi-humanos não são ruins. Pelo menos, em comparação com os mortos-vivos, o Rei Bruxo. Jirkniv diz que, falando nisso, ele o pergunta, se Ryuru já ouviu falar, que o Rei Bruxo parecia ter chutado o balde. Ryuru expeliu uma grande onda de ar do nariz. Essa era a sua maneira de rir. Ryuru diz, Jirkniv, isso é impossível. Como alguém como ele poderia morrer? Jirkniv respondeu, de fato, ele concordava com essa afirmação. Entretanto, qual nação verá seu povo se lamentando desta vez? Ryuru diz, sim. Ryuru e Jirkniv olharam para o céu. Havia dor em seus olhos. Eles se lamentaram por uma tragédia que estava acontecendo em algum lugar distante, e compartilharam a simpatia, que logo eles ganhariam um novo camarada. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.